E olha, na abertura desse news, eu vou ouvir o Ricardo Rocha. Porque o Ricardo Rocha esteve hoje em São Januário num almoço que acontece, Leandro, Jéssica e amigos, toda sexta-feira, de grandes personagens do Vasco, Dr. Cláudio Munhoz, Joel Santana, Sebastião Lazzaroni, e o Ricardo foi convocado e esteve lá. E por coincidência, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, almoçou também hoje e ficou nessa mesa conversando. E o Ricardo é um cara que tem um carinho muito grande pelo Vasco, foi tricampeão carioca, capitão daquele time de 1994, e conviveu recentemente com Alexandre Pássaro no São Paulo. Trabalhou com Alexandre Pássaro. Raí era o diretor executivo, o Ricardo era como um diretor adjunto, e o Pássaro era mais um assessor da presidência, do presidente Leco à época. Não tinha tanta força como tem hoje. E eu fiz questão de perguntar ao Ricardo Rocha, até porque segunda-feira, agora na live, o Bismarck até citou que o Vasco precisaria de alguém de nome, alguém com história dentro do vestiário, junto com o Alexandre Pássaro, para poder discutir nesses momentos difíceis, chamar a atenção dos jogadores, apaziguar problemas como aquele que aconteceu domingo lá, de Castan e Cano, enfim, alguém que pudesse fazer esse meio de campo. Então eu vou ouvir o Ricardo Rocha e depois eu vou pedir a opinião de vocês sobre esse momento do Vasco, sobre essa situação do Cabo e principalmente sobre o que vai dizer o Ricardo Rocha, que eu acho muito importante que a gente ouça com atenção. O Ricardo vai começar falando sobre o que ele acha que está acontecendo. Qual é o problema principal hoje dentro do clube? Vamos ouvir então o Ricardo Rocha. Bem, na realidade, o problema mais crônico do Vasco dos últimos anos é a falta de pagamento, uma delas. Outra, em 12 anos, 13 anos, o Vasco caiu 4 vezes para a segunda divisão. Então há um nervosismo até por parte da torcida, e com razão. O Vasco não era nunca para chegar nessa situação, pela torcida que tem, pelo Vasco que é. Eu acho que tem que se pensar um pouco no torcedor e no Vasco. O Vasco, o trabalho político do Vasco, ele é muito, muito mal feito. São brigas em cima de brigas, e isso, normalmente, isso afeta dentro de um elenco de futebol. Você vê o Vasco, ele não tem paz ao longo do ano, é só problemas seríssimos, de quem já está, quem quer entrar, e quando se entra, não se unem. Quer dizer, vamos dar um pouco de trégua e pensar um pouco nesse torcedor que ajuda o Vasco como poucos, nesse torcedor que construiu o centro de treinamento, nesse torcedor que ajuda no momento mais difícil do Vasco. O que querem pedir mais do Vasco? União por parte da torcida tem, não tem é dentro de casa, dos dirigentes. E isso aflige sim o jogador dentro do vestiário, o treinador, a comissão técnica. Isso é muito ruim. Então o Vasco precisa se unir mais e principalmente, graças a Deus, agora começou a colocar a casa em ordem, porque faz anos que o Vasco não paga em dia. Todo ano é um problema seríssimo em relação a pagamentos. Ricardo agora vai falar sobre a interferência de alguém dentro do vestiário junto com o Alexandre Pássaro. Se seria necessário algum ex-jogador. Ele mesmo acha que, no caso dele, é uma pessoa extremamente ocupada, tem vários projetos fora do Rio de Janeiro, principalmente no Nordeste do Brasil, mas ele acha, sim, que há uma necessidade de que alguém com um pouco mais de DNA do clube esteja dentro do vestiário. E fala sobre a citação que o Bismarck fez ao nome dele, mas também citando outros jogadores como fundamentais hoje para apaziguar esse momento tão conturbado dentro do vestiário Cruz Maltina, né, Ricardo? Eu acho que pode ajudar, sim, né? É claro, eu agradeci, né? O Bismarck citou meu nome, eu sempre digo, hoje, amigos, para voltar a um clube de futebol, eu preciso conversar muito com a direção, com as pessoas, o que ele pensa. Quando eu fui para São Paulo, né, é claro, foi muito bom, foi uma experiência muito boa, mas para voltar ao futebol, eu quero saber o que é que o dirigente pensa. Porque, em primeiro lugar, a minha primeira ideia em relação a qualquer clube que vai assumir é a base. A base, ela tem que ser muito, muito bem trabalhada, tá? O Vasco faz tempo que não revela grandes jogadores. Quando eu digo revela, é vender bem. Vender bem. O Vasco não está chegando em venda no patamar de São Paulo, no patamar até do Atlético Paranaense. O Vasco não está, porque o Atlético Paranaense vendeu jogadores por 22 milhões, 20 milhões de euros. A gente chega no máximo ali 10, 12, 11. Então, o Vasco é muito grande. O Vasco precisa trabalhar fortemente cada vez mais a sua base. O futuro do Vasco está na base. O futuro do futebol brasileiro está na base. Então, precisa se trabalhar sim com uma base forte. E aí lutar forte dentro do profissional. Os jogadores precisam entender
o que é o Vasco da Gama, que história é o Vasco da Gama. Se tu colocar grandes histórias de negro a branco, do que você imaginar de mulher, o Vasco tem dentro da sua história. Então o Vasco precisa que esses jogadores que cheguem tenham um conhecimento maior do que é o Vasco da Gama e principalmente do que é essa sua torcida. Conversar, é claro que eu vou conversar. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Agora, é claro, eu acho que tem que ter consenso de todos e fazer um trabalho forte. Bom, e o Pássaro, hein, Ricardo? Você trabalhou com ele no São Paulo. Você acha que está pesado demais para ele ou não? Ele é capacitado para sustentar esse futebol do nosso clube, hein, Ricardo? O Pássaro trabalhou comigo no São Paulo. Ele é um cara inteligente, é jovem, tá? Mas é muito inteligente, conhece muito de contratos e também de futebol. Eu acho que, claro que não é que seja pesado para o Pássaro, mas eu acho que precisa ter pessoas ao seu lado, tá? Pessoas ligadas ao futebol. É muito bom você ter essas pessoas ligadas ao futebol, a ele também. Até porque ele é uma pessoa que conhece muito bem esse futebol. É um cara jovem, um cara muito interessado, um trabalhador, um cara que eu conheci no São Paulo, né? Mas eu acho que precisam ter pessoas, não é uma, pessoas muito fortes ligadas a ele, ligado ao futebol, ligado ao Vasco da Gama. E o Vasco tem vários atletas que sim, poderiam estar aí ajudando o Vasco da Gama. Mas ele sim, tem capacidade sim. Bom, para a gente concluir, o Ricardo fala sobre o presidente do Vasco, que foi diretor de seleções em 1990, quando o Ricardo estava naquela seleção. Ele conhece muito o Jorge Salgado, como eu disse, inclusive encontrou hoje, fortuitamente, não foi nada arrumado. O Ricardo foi almoçar nesse encontro e o presidente estava no clube, encontrou com todos os ex-companheiros, que trabalhou com todos eles, Joel, Lazzaroni, com Clóvis Munhoz, enfim, o Ricardo estava lá. E ele fala sobre se colocaria o trabalho dele à disposição. Como é que seria se, por um acaso, o Vasco o conclamasse? E se o Vasco precisa desse tipo de trabalho? Hein, Ricardo? O Jorge é um amigo que eu fiz ao longo do futebol. Eu já falei, já encontrei ele várias vezes, tá? E falei, o que ele precisar de mim, eu estou à disposição para conversar com ele, tá? Agora, é claro, eu não estou me oferecendo, eu quero ajudar o Vasco da Gama. Agora, se ele um dia acha que eu tenho uma capacidade de ter alguma função de poder ajudar o Vasco, isso é de conversar. Eu tenho um amor muito grande pelo Vasco, eu tenho um carinho muito grande pelo Vasco, né? Como eu te falei, já falei antes nas outras respostas, da força da base, da força do que é o Vasco, da força de que é a sua torcida, o carinho que eu tenho pelo Vasco da Gama, né? Mas se puder ajudar, é claro que vou procurar. Já conversei algumas vezes, conversei com ele umas 2, 3 vezes que encontrei, mas é claro, não pode partir de mim, tem que partir deles. E claro, isso não depende só de uma conversa, depende do que pensa o Vasco. E a minha cabeça em relação ao futebol hoje, ela mudou muito desde que eu fui para São Paulo. Então eu acho que você tem que ser cobrado, você tem que ser exigido, agora você também precisa ter uma autonomia para ter essa cobrança. Se você não tiver, às vezes você leva a culpa de coisas que você não está de acordo, né? Então, se você participa do futebol, você também tem que matar a bola no peito. Falta muito isso ao futebol brasileiro, gente. É pessoas que estão dentro do futebol e matar. Teve sucesso, ok, todo mundo. Perdeu, ok, todo mundo. E eu faço parte do sucesso e do insucesso. Falta muito isso. As pessoas se escondem muito atrás do futebol e não dão a cara. Muitas pessoas que estão trabalhando no futebol, tá? E é a mesma coisa. Perdeu, não tem grilo nenhum. Tem que dar a cara. Olha, perdemos, não jogamos bem. Isso eu digo a todos, né? Pessoas que trabalham dentro do futebol, treinadores, principalmente, comissão técnica que trabalha. Não tem problema, gente. Fala a verdade pro torcedor. O torcedor não gosta de mentira. Entendeu? Então, eu sou um cara assim. Por isso que eu acho muito difícil a minha volta ao futebol, porque eu acho que às vezes não se gostam de falar as verdades ao torcedor. O torcedor precisa entender as verdades, sim, e tem que se falar. Claro que nem tudo vai se falar, mas o mínimo possível para que o torcedor entenda o trabalho que está sendo bem feito.